amigo do agro, seja muito bem-vindo ao New Holland Cast, o Café com Agro, o podcast mais apaixonado pelo agro do Brasil. A ideia desse podcast é ser mais um canal de informação e capacitação para você. Aqui nós vamos trocar aquele papo técnico de tudo que rola no campo, de máquinas, de tecnologia e, claro, para isso sempre vamos trazer uma equipe multidisciplinar para essa conversa, para que seja cada vez mais rica. Hoje estamos abrindo uma temporada, isso mesmo, pessoal, 6 episódios de muito conteúdo do agro para você. E para estrear isso, teremos aqui uma equipe da Trator New, nosso concessionário parceiro nisso aqui, e uma equipe muito especial da fábrica também. Já aproveito para apresentar quem estará conosco hoje para tomar aquele café e conversar sobre o agro. Rafael Lise, nosso querido Rafa. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, sou Rafael Lise, sou instrutor técnico da CNH e vou apresentar para vocês um pouco aí da parte técnica dos pulverizadores e da parte de pulverização. Show de bola, Rafa. Teremos também 2 convidados super especiais da concessionária Trator New. Primeiro, o Felipe. Olá, pessoal. Meu nome é Felipe. Eu sou especialista de pulverizadores aqui na Trator New. Ótimo. Obrigada, Felipe. Bem-vindo. Pegue seu café e o Robson também estará conosco. Olá, pessoal. Eu sou o Robson, especialista em agricultura de precisão na Trator New e vou compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento em agricultura de precisão na parte de pulverização. Vai ser show de bola, com certeza. E para fechar esse time aqui do café, o Eduardo Martins, o Edu, que vai estar conduzindo essa conversa conosco. Não é mesmo, Edu? Que honra. Muito obrigado, Luana. Prazer poder compartilhar com vocês aqui. Um abraço. Deu para perceber que o time hoje está aqui equipado para falar de sistema de pulverização e, pelo visto, eu acho que é esse o tema que vamos falar hoje, não é mesmo, Edu? É isso mesmo. Agora que estamos todos conectados e apresentados, convido vocês para um cafezinho e uma boa conversa sobre pulverização. Quero começar esse bate-papo com o Rafa. Rafa, fala um pouco pra gente sobre o que é pulverizar, como que funciona e o que podemos esperar desse processo. Bem, se a gente for analisar e lá atrás pegar o conceito de pulverizar, a gente vai encontrar o seguinte: pulverizar é um processo que vai transformar todo o líquido em gotas. Então ele vai diminuir tudo o líquido em gotas. E como que isso acontece? Isso acontece quando você pressuriza esse líquido, fazendo com que ele passe por pequenos orifícios que nós chamamos dos bicos, as pontas que ficam nos pulverizadores. O que o nosso cliente espera de tudo isso? Que o produto que está saindo lá pelas pontas seja depositado na cultura dele, na quantidade correta, com a menor perda possível. E, principalmente, com o mínimo de contaminação. Isso é crucial hoje em dia na pulverização. Interessante. E eu sei que a New Holland realizou grandes mudanças tecnológicas nos últimos anos nessa linha de pulverizadores. Conta um pouco pra gente sobre isso, Rafa. Contar um pouquinho de quando eu comecei no centro de treinamento. Então, fazem 8 anos aí, praticamente, que estou no centro de treinamento. E nessa época, começou os pulverizadores da New Holland. Só para você ter ideia, nessa época nós tínhamos uma média de 2, 3 treinamentos por ano. Por quê? Não era muito necessitado os pulverizadores. Hoje, nós temos uma demanda muito grande. As máquinas elas evoluíram muito. Se a gente analisar em um curto pequeno de tempo. Então, nós saímos lá de um pulverizador que só controlava o fluxo de acordo com a variação da velocidade. E hoje não. Hoje nós temos uma máquina que possui monitor, um mapa de cobertura, piloto automático, corte de seção automática e muitos outros benefícios. Interessante, muito bacana. Sobre SP3500, tem algum caso que a gente poderia estar falando sobre pulverização, uma pulverização bem feita, Felipe? Cara, de fato, tem mesmo assim. Até aproveitando o gancho aí que o Rafael Lise falou, todas essas evoluções que a New Holland passou nesse curto espaço de tempo são sempre pensando, claro, no conforto da operação, pensando na qualidade do que está sendo feito no campo. A gente sabe que hoje em dia o agro se torna cada vez mais importante no Brasil e a New Holland está sempre pensando nisso. É por isso que a gente passa por tanta evolução, passa por tanto treinamento, né? Eu que sou da equipe técnica, passei sim por vários desses treinamentos. E aproveitando o gancho aí, a gente tem o caso de um cliente sim. O nome dele é Arthur e ele tem um caso de um SP3500 que ele adquiriu já faz uns anos. E é importante pensar também como o pessoal do agro está antenado nesse tipo de evolução. O Arthur, quando ele comprou o SP3500, já muito satisfeito com o equipamento,
Ele começou a melhorar várias das suas operações de campo aí, mas tinha algumas pequenas falhas, né? Ele tinha alguns problemas aí de pulverização falha na saída da bordadura. A bordadura, o que é? Quando você está fazendo a aplicação no campo, você tem que fazer a bordadura inicialmente para depois poder fazer o meio do terreno que a gente fala, sempre gastando a menor quantidade de produto possível. E ele tinha várias dessas falhas, algum desses gaps. O monitor que ele estava usando lá já era um monitor que era bom e estava disponível no mercado, mas ele queria mais. Ele estava antenado nesses casos. E foi aí que entrou Robson, nosso especialista de agricultura de precisão, que fez uma análise interessantíssima lá para sanar um pouco dessas falhas que o cliente tinha dificuldade para resolver sozinho. Eu acho importante que o Robson dê uma faladinha para a gente sobre isso. Falando um pouco mais sobre a evolução, como dito já anteriormente, toda essa evolução tecnológica que essas máquinas de hoje, esses pulverizadores aí contemplam, nesse cliente em específico, como o Felipe comentou, ele começou a perceber a aplicação dele, ele poderia melhorar alguns quesitos. Na verdade, isso era compartilhado com todo o time da Tratornil, e como a nossa área é específica em agricultura de precisão, né, nós trabalhamos especificamente com a parte de agricultura de precisão, a gente foi até a propriedade do cliente e começou a analisar o que ele precisava e o que a gente poderia otimizar nessa máquina dele. A máquina ela já comportava um alto nível tecnológico e a gente começou a utilizar os dados que essa máquina gerava para a gente poder analisar, né, levar para o escritório, analisar e em cima disso a gente expor ao cliente o que a gente poderia melhorar, quais as soluções que a gente poderia trazer para ele com base nos problemas que ele tinha na aplicação. Então a gente fez um estudo com base em todos esses estudos dos mapas que o pulverizador nos entregou. A gente fez alguns levantamentos de perca de produto, otimização de pulverização e apresentou o cliente. Em cima dessa apresentação para o cliente, ficou muito satisfeito e viu que ele poderia agregar ainda mais recursos na máquina, né, que ele já possuía, e fez a aquisição de alguns equipamentos complementares, no caso, a utilização do desligamento bico a bico para otimizar a aplicação. No caso dele, a gente vai estar falando para frente aí o quanto ele teve de redução de custo de defensivos. E assim, hoje, basicamente, essa máquina que já tinha um alto nível tecnológico, a gente acabou embarcando um pouco mais de equipamento nela, trouxe as soluções para vários problemas que ele tinha lá na aplicação dele. O cliente tem ficado cada dia mais satisfeito com o produto. Tô aqui ouvindo tudo isso e pensando, né, como que tem tanto detalhe, tanta informação que o cliente tem que estar acompanhando no dia a dia. E o cliente tem que ser preparado, né, para que ele tenha condições de utilizar todas essas funcionalidades da máquina no dia a dia dele. A entrega técnica é um momento ideal para começar essa jornada de conhecimento com o cliente, não é mesmo, Felipe? Exatamente, Edu. É bem falado. A entrega técnica, na verdade, é o momento onde você vai apresentar ao cliente tudo o que a máquina tem para oferecer. E quando ele vem no departamento comercial da revenda, ele vem com uma necessidade. Ele precisava de um equipamento que atendesse às necessidades dele em relação à pulverização, ou seja, qualquer outra operação que ele estiver fazendo na fazenda. O momento da entrega técnica é extremamente importante que o técnico esteja preparado para passar para o cliente tudo o que ele necessita saber em relação a não só a operação do equipamento em si, mas é o momento onde você vai passar pequenos macetinhos, pequenos atalhos, vamos dizer assim, onde vai fazer com que ele se sinta mais confortável. A gente tem que imaginar que são equipamentos caríssimos e todas as operações que eles estão envolvidos são operações que acabam vendendo grandes montas de dinheiro. Então o espaço para falhas é mínimo, ainda mais em se tratando de pulverização. A gente está falando aí de custo de milhares de reais para fazer o tratamento numa lavoura. Isso a gente fala de fazendas cada vez maiores no Brasil. E tudo começa na entrega técnica. Por quê? No momento da entrega, por exemplo, aqui na Tratornil, como a gente faz? Uma entrega de pulverizador que a gente julga ser bem feita, a nossa meta, ela passa por mais ou menos 3 dias. No primeiro dia, é o momento onde a gente já com a máquina lá na fazenda, já depois de ter passado por preparação na revenda, ter passado por calibração na revenda, onde o técnico vai ter analisado todos os pontos e detalhes importantes, para que quando ela chegar na fazenda, ela está pronta para trabalhar. E o momento da entrega, onde a gente vai tornar o operador apto a entender tudo aquilo que a máquina tem a oferecer, assim como nós na revenda entendemos. Então é importante que no primeiro dia o operador tenha o contato com a máquina. O que a gente faz no primeiro dia? A gente faz o que a gente chama de walk around, a gente dá uma volta ao redor da máquina mostrando todos os pontos que ela tem para oferecer, não comercialmente falando, tecnicamente falando.
Então a gente fala capacidade de tanque de combustível, capacidade do tanque de produto, como que você vai operar uma série de válvulas que o pulverizador tem para fazer a mistura do produto. Feito isso, a gente passa para a parte de manutenção básica do equipamento. A gente vai falar sobre o motor e no final do primeiro dia, a gente vai de fato falar sobre a cabine, que é o ponto, um dos mais importantes. Porque, como o Rafa mesmo falou e o Robson complementou, equipamentos de alta tecnologia. Então é preciso que o operador tenha total controle de tudo isso que está ao alcance dele e saiba usar de todas as funcionalidades. No segundo dia da entrega técnica, é onde a gente vai fazer a simulação de pulverização, que já o pulverizador com água e o operador um pouco menos assustado com tanta tecnologia, se sente mais confortável para perguntar, para falar a respeito de eventuais dúvidas. E a gente vai então no segundo dia, propriamente dito, para o campo, onde ele vai simular um dia de trabalho com água apenas, para que não haja gastos de dinheiro com o produto. E só lá no terceiro dia, depois que ele já operou um pouco a máquina, que já deu tempo dele se sentir mais confortável, que a máquina já é uma extensão dos olhos e dos braços dele, é onde ele vai, de fato, aplicar o produto com a companhia do especialista da revenda em pulverização, com o entregador técnico. E uma entrega técnica bem feita vai fazer com que a vida útil do equipamento se estenda por muito tempo, porque o nível de falhas vai ser sempre menor. Que show. Pensando aqui, o Rafa comentou nos últimos anos, né, sobre as evoluções que a New Holland teve nas tecnologias. Caso tenha um cliente que compre mais de um pulverizador, é importante reforçar para o operador que a máquina nova tem essas melhorias, que eles podem estar comentando, que já conhece a máquina, não precisa de explicar com tanta profundidade, e eles podem estar perdendo informações preciosas para que ele tenha uma maior eficiência na operação dele, Felipe. Isso pode acontecer. De fato, na verdade, acontece em algumas ocasiões. O cliente está familiarizado com o produto porque teve um modelo anterior, mas a entrega técnica, o time técnico tem que estar preparado também para essas situações, para aprender a atenção do cliente, para aprender a atenção do operador, para que dessa forma, então, ele não fique sem saber de nada a respeito das tecnologias, porque afinal de contas, a evolução existe para isso, né? Não é simplesmente para aplicar o defensivo na lavoura, é para aplicar com perfeição. Os nossos equipamentos conseguem fazer isso, mas foi muito bem observado, a gente precisa tomar certas precauções para que isso não aconteça. Gostaria de pegar um gancho aí com a explanação do Felipe. Uma simples atualização, ela pode trazer inúmeros recursos para otimizar o trabalho do operador. Então, o que acontece? É muito importante uma entrega técnica bem feita, porque por mais que o cliente tenha vários pulverizadores ali na mesma fazenda, o simples fato de uma única atualização no monitor pode trazer inúmeros recursos ali que o próprio operador ele não conhecia antes. Pensando aqui, Robson, essa relação, né, dos técnicos das concessionárias com os clientes em relação a pulverizadores, como que é tratado, como que vocês têm observado essa questão do diagnóstico que o cliente tem falado e do que o técnico tem feito? Porque são muitos detalhes, são muitos pontos que devem ser observados. O que a gente vê no dia a dia é o seguinte, a gente sempre tenta, de alguma forma, entender o que o operador quer dizer e o que ele quer nos passar. Eu, como responsável pelo time de agricultura de precisão dentro da empresa, o que eu sempre tento deixar claro para minha equipe é a seguinte questão. Tenta entender o que o operador quer te dizer. O operador ele não é tão técnico. Ele sabe o que está acontecendo com a máquina, ele trabalha todo dia com a máquina. Tenta entender o operador, o que ele quer dizer com aquelas palavras. E você, como técnico, com todas as ferramentas e com todo o seu conhecimento em diagnóstico, você chegar na solução daquilo que o operador está tentando te falar. Muito bom. Com algumas perguntas certas, né, Robson, a gente consegue extrair mais informação do cliente, ver em que momento que aquele problema está acontecendo, se é com a máquina cheia, com a máquina com tanque cheio, com tanque vazio, algumas coisas desse interferem no diagnóstico? Na realidade, assim, na verdade a tecnologia, a evolução, ela nos ajuda muito nisso, sabe? Por que ela nos ajuda muito? Porque ela, na maioria das vezes, facilita esse trabalho de diagnóstico, né? Como eu disse no início, com os mapas que os equipamentos acabam gerando, né? Vamos falar assim, máquinas com motores eletrônicos, mapas de aplicação, dosagem de aplicação, local que aplicou, velocidade, altitude, carga de motor, né? Qual foi a potência que o motor exerceu para executar aquele trabalho. Com todos esses dados em mãos, facilita muito um diagnóstico. Então, um técnico bem treinado e com todas essas ferramentas, com todos esses dados em mãos, facilitem muito o diagnóstico de um problema, sabe? Facilita muito mesmo.
Ô Rafa, diante de tantas situações que foram colocadas aqui, quais são as grandes dificuldades que os técnicos encontram quando o tema é pulverização? São bastante. Eu costumo até dizer que um técnico de pulverizador, ele não é simplesmente um técnico mecânico, porque ele tem que ir muito mais além daquele conhecimento. Ele tem que conhecer um pouco mais a parte agronômica do negócio. Eu sou suspeito de falar disso, porque eu também tive que ir atrás dessas informações. Que de formação eu sou engenheiro mecânico e comecei a trabalhar com pulverizadores. Tive que estudar muito a parte agronômica para poder trabalhar com ele, porque não é só a parte mecânica. O foco principal da máquina, o que mais faz render o dinheiro ali no final, é a parte agronômica. Então, é muito importante o técnico ele conhecer a parte agronômica, ter os conhecimentos básicos. Lógico que ele não vai fazer o papel do agrônomo, mas ele vai poder ter pequenos conhecimentos para poder argumentar na hora de um diagnóstico na máquina. Ele vai saber interpretar uma tabela de bico, com isso ele vai saber fazer o diagnóstico das condições de trabalho da máquina, tudo isso antes de poder mexer em qualquer componente. E outra coisa, que a gente pode se orgulhar disso, que toda essa parte a gente consegue fazer na prática. Então, tudo que a gente está lá no CT, falando ali dentro da classe, a gente põe a mão na massa, desce no campo com a máquina e consegue colocar tudo na prática, desde a parte de calibração, configuração e até pulverizar com a máquina. Que bacana, Rafa. Vocês criam uma experiência prática técnico e isso faça com que a fixação do conteúdo seja mais eficiente. Muito bom. E um diagnóstico bem feito, ele faz com que o custo da manutenção seja menor para o cliente, né? Para evitar de ficar trocando peças de forma desnecessária, né? Exatamente, que é aquele termo feio que a gente usa na mecânica, que é bater chave, né? O diagnóstico bem feito, na verdade, é tecnologia não só para pulverização, mas também para o diagnóstico, vem avançando e avançando muito rápido. Hoje em dia, uma ferramenta que pode parecer piada, mas o WhatsApp é extremamente útil. Nós que estamos diretamente ligados à manutenção dos equipamentos, fazemos um bom uso desse tipo de tecnologia. Antigamente, o cliente ligava na revenda e falava assim, tô com problemas em tal coisa. Você tinha que deslocar um técnico até a fazenda dele, porque não tinha outras maneiras de passar para você o que exatamente acontecia. Além dos mapas de pulverização, dos mapas de colheita, de tudo que tem disponível hoje nos equipamentos New Holland, o cliente está com um problema lá, eu estou com um problema, eu estou com uma luz acendendo que eu não sei o que é. Você pede para ele uma foto no WhatsApp, ele manda para você um áudio, e a partir disso a gente consegue fazer vários dos diagnósticos até por telefone. Sempre que você precisar deslocar um técnico até lá, de repente a máquina está 100, 200 km de distância, você consegue resolver de uma outra forma, você consegue uma solução paliativa até que o teu time chegue lá. Falando também um pouco a respeito, linkado ao diagnóstico, é extremamente importante os técnicos, tanto da agricultura de precisão ou quanto do time de serviços técnico, auxiliem o operador em vários pequenos pontos. Não precisa só entender da máquina em se tratando de pulverização, não precisa só entender das atualizações ou do monitor. O Rafael mesmo, que foi o cara que me treinou a primeira vez para pulverizador lá em 2014, me ensinou que o componente mais importante da pulverização é a ponta de pulverização, é o bico. Pode gastar milhões de reais em equipamento, milhões de reais em defensivos, mas se você não tiver com o bico correto, todo esse teu trabalho vai ser perdido não, mas vai ser feito de uma maneira não tão boa. Então passa também um pouco de conhecimento agronômico. O operador tem que entender por que ele está trabalhando naquela velocidade, por que a máquina exige que ele trabalhe naquela velocidade. Ele tem que entender um pouco dos tamanhos de gota do pulverizador. O técnico tem que entender um pouco disso para que ele possa auxiliar na solução de problemas. O time agronômico da fazenda, ele passa as orientações para o operador. Eu preciso que você faça tantos litros por hectare. E se a máquina não fizer? Se estiver jogando a mais ou jogando a menos, que nem a gente fala, aonde que eu vou atacar? Então é importante esse entendimento um pouco a respeito do quesito agronômico para que a conversa com o operador seja nivelada a ponto das ideias se alinharem. Senão a gente vai entrar no termo feio aí que é bater chave, que é tentativa e erro, que vou trocar isso aqui para ver se resolve. Que é o tipo de hábito que boas concessionárias e bons técnicos já não usam mais, né? O foco sempre é no diagnóstico mais acertado. Pessoal, muito bacana, são muitos pontos de atenção, né? Muitos cuidados que devem ser adotados nessa comunicação entre o técnico ou administrativo de serviço com o cliente.
E eu sei que é muito particular alguns pontos da manutenção de colheitadeira, pulverizador e trator. Na hora de contratar ou de mudar algum técnico de função dentro da concessionária, existe um perfil do técnico de pulverizador diferente dos outros equipamentos? É importante, na verdade, se entender o quão isso pode interferir no trabalho do dia a dia. Por exemplo, no caso do pulverizador, toda vez que troca de produto específico, você está usando lá um fungicida e você precisa fazer um defensivo lá para fazer dessecação, por exemplo, que são duas modalidades diferentes, é importantíssimo que você faça a lavagem lá das pontas, que você faça a lavagem das peneiras, que você faça a lavagem da máquina e descarte no local apropriado esse resíduo, para que um produto não interfira no outro, para que dessa forma você não interfira de forma errada lá na lavoura. São as precauções necessárias. Também o técnico paramentado, com uso de luva, ele não pode ser uma pessoa displicente, tem que ser uma pessoa concentrada. Várias, que a gente fala, skills, né? Para que ele possa, de fato, ser assertivo na operação diária dele. Ele tem que ser naturalmente um bom ouvinte, tem que ser muito observador para entender por que está dando a diferença, né? O Robson acho que já me ajudou nesse teste. Os equipamentos de hoje, de pulverizador lá, que vai ficar na depulverização da New Holland, que você já tem controle por PWM, da vazão da bomba, que é um sistema muito, muito preciso. Dependendo da velocidade que você está andando, a cada meio quilômetro por hora, você tem uma diferença de 2, 3 litros por minuto. Então é importante que ele esteja concentrado para entender essas minúcias do equipamento e assim ser certeiro. Porque em se tratando de pulverização, você consegue passar 5 dias facilmente sem descobrir um problema se não estiver prestando atenção no que está fazendo. Pessoal, muito bacana, tantas informações, tantos cuidados ricos que vocês passam aqui, enriquece bastante. Agora chegou uma hora muito bacana, que vamos para o momento cliente. Vamos falar agora com o senhor Arthur sobre um assunto que interessa a todo mundo: dinheiro. Senhor Arthur, como ter uma maior eficiência no processo de pulverização? Meu nome é Arthur, sou gerente da Fazenda Santo André em Carambeí, a propriedade do senhor Arthur Ferreira dos Santos Neto. A gente cultiva 1.600 hectares, temos um SP 3.500 e estão quase 5.000 horas. Ele é um equipamento bem tranquilo para trabalhar, né? A parte do monitor ali, piloto, é bem tranquilo. Aí melhorou bastante após que a gente colocou os desligamentos de bico a bico. Tivemos uma economia de quase 7% de produto. E uma coisa que eu achava que tinha que melhorar nele seria os pneus um pouquinho mais largos, já para passar por algum banhado, mais para fazer menos rastro na lavoura. E no fechamento das barras, ser mais suave. Mesmo quando você põe no automático para fazer o fechamento, ela vem mais suave e encaixar nos encostos bem mais tranquilo. Mas no resto ela é bem tranquila de se trabalhar. Que bacana, senhor Arthur, você compartilhar essas experiências que o senhor teve com a nossa máquina dentro da sua propriedade. Foi muito rico, muito obrigado pela sua participação. Luana, olha que tanto de coisa bacana que aprendemos hoje. Uma conversa muito rica de conhecimento, com muitos detalhes importantes sobre pulverização. Edu, que papo rico. Cada vez mais sabemos, então, que o caminho certo para que a gente tenha rentabilidade no nosso negócio é investir em capacitação, não é mesmo? Por todas as conversas aqui, tudo que o Felipe trouxe, o Robson trouxe, o Rafa conseguiu aí trazer tecnicamente também, o momento é estarmos preparados, estarmos com a tecnologia aptos aí para a gente conseguir aplicar e ajudar o nosso cliente e ter mais rentabilidade sempre. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, feito e pensado com muito carinho para você. E nos próximos 2 episódios vamos continuar falando de pulverizadores. Sim, no próximo episódio vamos falar de tecnologias de aplicação. E para fechar o tema de pulverizadores, vamos falar um pouco sobre de tecnologia e agricultura de precisão aplicada nisso aí. Verdade, pessoal, bastante importante esse tema. E antes de nos despedirmos, um recado muito importante. A sua contribuição vai ajudar muito a fazermos episódios cada vez melhores e mais ricos. Não deixem de contatar-nos através do número de WhatsApp 31 99563 8566. 31 99563
8566. Pode nos mandar uma mensagem de texto com seu nome, a sua cidade. Fale que quer contribuir com o New Holland Cast, que nós vamos ver as suas mensagens. Nos vemos no próximo episódio. Tomar um café aqui conosco. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, pessoal, time. Nos vemos no próximo. Até mais. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Abraço. Um abraço. Obrigado, pessoal. Esse podcast foi produzido pela CNH Industrial em parceria com Isvor Educação Corporativa e Consultoria.